Bom, pessoal, vamos à gravação de um tema especial. É muito importante destacar de forma inicial que o ano de 2016 tem se revelado até o momento um ano paradigmático no que toca matéria constitucional. O que eu quero dizer com isso? Muitas ações estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre matéria constitucional de relevância enorme, de grande relevância. Pode-se citar como exemplo o procedimento atinente ao impeachment, a nova, na verdade, uma reestruturação de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o processo de impeachment. Portanto, o presidente da República, eventualmente, cometendo um crime de responsabilidade, ele vai submeter a um procedimento todo novo, a partir de uma nova interpretação que o Supremo Tribunal Federal colocou sobre essa temática. Enfim, diversos outros julgamentos importantíssimos sobre matéria constitucional. E agora, nós iremos tratar sobre a ADPF 388. O que diz a ADPF 388? A arguição de descumprimento de preceito fundamental 388. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi ajuizada contra o ato de nomeação realizado pelo presidente da República, ou seja, pela presidente da República, Dilma Rousseff. Ela realiza um ato de nomeação do novo ministro da Justiça. E esse ministro da Justiça, ele é um procurador-geral de justiça. É um procurador de justiça na Bahia. Na verdade, um procurador de justiça na Bahia. O que a presidente da República fez? Nomeou esse procurador de justiça da Bahia para assumir o cargo de ministro da Justiça. Um cargo de livre nomeação e exoneração por parte do presidente da República, um cargo de evidente natureza política. Mas por que houve essa impugnação ao ato de nomeação? Nós iremos explicar de forma pormenorizada essa sistemática, mas eu posso adiantar que, eventualmente, um ministro, na verdade, um membro do Ministério Público, ao assumir o cargo de ministro da Justiça, isso geraria uma violação ao princípio da separação de poderes, bem como a independência funcional do membro do Ministério Público, já que o cargo de ministro de Estado ele estaria diretamente subordinado ao presidente da República, ao chefe do Poder Executivo, situação essa notadamente incompatível com a independência típica dos membros do Ministério Público. Então vamos analisar essa DPF com muita calma, analisando de forma pormenorizada todos os pontos nevrálgicos dessa ação. Então, pessoal, como eu já adiantei para vocês, houve a nomeação de um membro do Ministério Público, na verdade, do Ministério Público do Estado da Bahia, um procurador de justiça, para assumir o cargo de ministro da Justiça. Aí eu lhe pergunto, será que é possível que um membro do Ministério Público, seja do Ministério Público Federal, seja do Ministério Público Estadual, é possível que ele exerça um cargo no Poder Executivo? É possível que um membro do Ministério Público exerça, por exemplo, sem que peça exoneração, é claro, é possível que um membro do Ministério Público exerça a função de secretário de Estado ou exerça a função de ministro de Estado? Sabemos que o cargo de ministro de Estado, de secretário de Estado, são cargos de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do Executivo, de maneira que são cargos subordinados ao presidente da República. E aí a questão que se coloca é essa: será que isso é possível? O Conselho Nacional do Ministério Público, pessoal, que é o órgão regulador do Ministério Público, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, proibia expressamente que os membros do Ministério Público exercessem qualquer função pública, salvo uma de magistério. Então, olha que interessante. A Resolução 5 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público dizia que é impossível
que um membro do Ministério Público exerça outra função pública, salvo uma de magistério. Essa Resolução 5 de 2006, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, estava em consonância com o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D da Constituição, quando diz que os membros do Ministério Público estão sujeitos às seguintes vedações. A linha D, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então vamos analisar o cenário. O Conselho Nacional do Ministério Público tinha orientação no sentido de que seria proibida a assunção por parte de qualquer membro do Ministério Público de qualquer função pública, salvo uma de magistério. Isso estava contido na Resolução 5 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele pacifica essa orientação. Essa orientação está em consonância, está de acordo com a Constituição, quando no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, estabelece que é vedado ao membro do Ministério Público exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer função pública, salvo uma de magistério. Só que o Conselho Nacional do Ministério Público, em 2011, supera o entendimento anterior. Como assim, Saulo? O Conselho Nacional do Ministério Público edita uma outra resolução, que é a Resolução 72 de 2011, mudando a orientação contida na Resolução 5 de 2006. Depois dessa Resolução 72, o Conselho Nacional do Ministério Público, pessoal, ele passou a entender possível que um membro do Ministério Público assumisse outra função, ou melhor, ocupasse um cargo junto ao Poder Executivo, mas desde que houvesse a autorização do Conselho Superior do respectivo Ministério Público. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fui convidado a assumir a uma Secretaria de Estado, Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. De acordo com essa Resolução 72 de 2011 do Conselho Nacional do Ministério Público, eu, Saulo, membro do Ministério Público, poderia assumir a Secretaria de Segurança Pública desde que houvesse uma autorização do Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então vejamos, se houvesse uma autorização do Conselho Superior do Ministério Público, eu poderia assumir essa função em comissão. Eu poderia, sim, exercer essa função junto ao Poder Executivo. Então, pessoal, a Resolução 72 de 2011 do Conselho Nacional do Ministério Público supera a orientação até então pacífica da Resolução 5 de 2006, que proibia o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Saulo, mas se baseou em que o Conselho Nacional do Ministério Público para mudar a sua orientação, já que o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, ele é peremptório ao vedar o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. O Conselho Nacional do Ministério Público, pessoal, se baseou no artigo 129, inciso 9 da Constituição, que trata das funções institucionais do Ministério Público. Olha o que diz o artigo 129, inciso 9. São funções institucionais do Ministério Público, inciso 9, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria de entidades públicas. Atenção para a parte inicial do artigo 129, inciso 9. São funções institucionais do Ministério Público exercer outras funções que lhe sejam conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, com base nesse artigo 129, inciso 9, supera a orientação prevista em 2006 na Resolução 5 de 2006.
Sendo assim, seria permitido ao membro do Ministério Público se afastar temporariamente de suas funções para exercer o cargo de secretário ou de ministro de Estado, desde que houvesse uma autorização por parte do Conselho Superior do Ministério Público. E a pergunta que se coloca é: será que essa orientação do Conselho Nacional de Justiça foi a mais correta? Será que realmente o artigo 129, inciso 9, que trata das funções institucionais do Ministério Público, seria uma exceção àquela regra do 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D? Pessoal, o que aconteceu no caso concreto? Depois da nomeação desse membro do Ministério Público da Bahia, desse procurador de justiça do Estado da Bahia para assumir o cargo de ministro da Justiça, houve uma impugnação através da ADPF, que foi a ADPF 388, por parte do Partido Popular Socialista. O PPS, Partido Popular Socialista, ele ajuiza uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, alegando que o ato de nomeação desse ministro violou a Constituição. E ele fundamenta dizendo que há uma clara violação à ideia de separação de poderes, há uma clara violação ao artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D, que veda aos membros do Ministério Público exercerem qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então esse que foi o pedido da arguição de cumprimento de preceito fundamental 388. Na verdade, a anulação, a cassação desse ato de nomeação do ministro da Justiça. Nessa ação, portanto, além de pedir a anulação desse ato de nomeação, houve também um pedido, senhores, de inconstitucionalidade, pedido para que fosse declarada a inconstitucionalidade da Resolução 72, inciso 11. Então, a arguição de cumprimento de preceito fundamental, ajuizada, oferecida pelo PPS, pelo Partido Popular Socialista, foram dois objetivos, foram dois os pedidos. Primeiro, dizendo que o ato de nomeação violou a Constituição, então que ele fosse anulado esse ato. Segundo, declaração de inconstitucionalidade da Resolução 72 de 2011 do Conselho Nacional do Ministério Público. A primeira pergunta que se coloca é a seguinte: será que era cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental nesse caso específico? Será que é a ação de controle abstrato mais recomendável nessa hipótese? A gente vai responder essa pergunta, pessoal, no próximo bloco.